Oi, bom dia, estamos ao vivo já? Cheguei, gente, cheguei. Um ótimo dia para você, que Deus abençoe grandemente o dia de hoje, que esse sol lindo brilhe na tua vida, iluminando, te dando direção para onde você deve seguir. Oi, Ali, Lourdes, tudo bem? Bom dia para vocês. Então, vamos ler esse versículo, esse capítulo 28. Eu estava vendo aqui o que significa essa palavra. O subtítulo diz Provérbios antitéticos. Nunca tinha ouvido isso, antitético. Contrário, né? São provérbios contrários. Vamos entender um pouquinho, vamos ler para ver o que Deus tem a nos ensinar através desse capítulo de hoje, né? Faça essa pergunta aí. Oi, Maria, tudo bem? O que Deus quer de mim? Você já parou para pensar? Ontem eu estava fazendo um curso. Oi, Eliette, bom dia. E lá ela disse assim, né? Pergunte a Deus o que Ele quer de você no dia de hoje, que essa seja a tua primeira pergunta. O que o Senhor quer de mim no dia de hoje, né? Muito gostoso você perceber de Deus esse sentimento de amor que Ele tem por nós. E a resposta que veio ao meu coração, eu quero que você descanse. Nossa, isso fala muito comigo, porque eu sou uma pessoa agitada, eu quero fazer tudo, eu quero resolver tudo num dia só, e o Senhor fala, aquieta o teu coração, deixa as coisas acontecerem, cada coisa ao teu tempo, aquieta que eu estou no controle de todas as coisas. Então é lindo demais o amor de Deus e o quanto Ele quer que a gente desfrute dessa vida, né? Não é só trabalhar, não é só agitar, não é só fazer coisas, né, que precisam, mas fazer algo que você também precisa, que é o teu descanso, que é você parar, que é você ler um livro que você gosta, fazer uma atividade que você gosta e passear no horário de expediente, né? Vai dar uma volta, faça aquilo que você ama. E eu sei que Deus tem cobrado muito isso de mim, assim, e eu ainda estou meio deslocada da minha vida, das minhas coisas, né? E quero ver se eu resolvo isso nesse metade de mês, vou ver como é que vai ser. Mas a gente precisa se aquietar, a gente precisa desfrutar da nossa vida em todo tempo, em todo momento, independente da circunstância, independente de como está, de como que você está, o que você está fazendo. Você precisa desfrutar, aproveitar o momento, né? E isso acaba com a ansiedade, porque a ansiedade é a preocupação, é você ficar de olho lá na frente nas coisas que vão acontecer, é você não viver o teu hoje, o teu agora, né? Um dos exercícios para a ansiedade a minha cunhada estava contando outro dia, de você colocar uma pedra de gelo na boca e deixar alguns segundos, e aquela dor, aquele incômodo que vai gerando, ele te traz para agora, para o presente. Eu achei muito interessante isso, porque a cura para a ansiedade é você viver o presente, é você olhar e prestar atenção no que você estiver fazendo agora, é você comer uma comida saboreando ela, prestando atenção nos sabores. Experimenta primeiro o arroz, depois a batata, depois a salada, vai a alface primeiro, depois o tomate, vai experimentando, vai percebendo cada sensação. Isso te traz para o agora, te faz você aproveitar o dia de hoje sem ficar focado e preocupado com as coisas que estão para acontecer, ou se vão acontecer ou que não vão acontecer. Enfim, Jesus mesmo falou, cabe a cada dia o seu mal, né? A gente prestar atenção no nosso hoje, no nosso agora, e viver esse dia, que é o dia mais importante da nossa vida. Lembra, Maria? Lembra, Alessandro? Quantos anos eu tô falando isso? Quantas lives eu tô falando isso? É pra mim mesma, é pra mim mesmo, né? Quantas vezes Deus usa a nossa própria boca pra gente falar, pra gente perceber, ouvir, atentar para aquelas palavras. Viva um dia de cada vez, né? Deixe o dia de amanhã, que Deus cuida dele, pode ter certeza, né? Ele te deu de presente o dia presente, Ele te deu esse dia, viva ele com intensidade, fazendo tudo aquilo que deseja aí no teu coração, aquilo que Ele mesmo colocou no teu coração. Tem um versículo que Paulo escreveu nas cartas dele, que é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Ele coloca o sonho dentro de nós e depois Ele mesmo realiza esses sonhos em nós. Isso é lindo demais, né? É lindo demais o quanto Ele nos ama.
né? E Ele nos direciona para aquilo que é o melhor para nós. Então vamos lá, vamos começar. A Cleusa, Camila, um beijo para vocês, bom dia. Diz assim nesse capítulo 28: fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Né? Muito interessante esse versículo, porque se a gente for ler os livros ali de Reis, Primeira Reis, Segunda Reis, Crônicas 1, Crônicas 2, até o livro de Samuel também, fala a respeito do comportamento dos reis de Israel. E quando o rei era mau, olha lá, né, que fala assim, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, aquele governo não permanecia por muito tempo, né? E quando o rei era bom e fazia aquilo que era bom aos olhos do Senhor, eles ficavam por 40 anos. A palavra de Deus fala muito nesses tempos, né? 40 dias Jesus ficou no deserto, 40 dias choveu sobre a terra na época de Noé, 40 anos o povo ficou vagando no deserto até entrar na terra da promessa. Então são eras, são o kairós de Deus, os tempos que Deus trabalha na vida da gente para edificar o povo, para abençoar o povo, né? Então é muito lindo tudo isso, quando a gente vê assim que Deus tem um ciclo também na nossa vida. Os judeus, eles acreditam, né? Eles escreveram no Talmud, que é um comentário da Bíblia judaica. A Bíblia judaica é a nossa Bíblia, só que só o Antigo Testamento, né? Eles têm ali a Torá, que é os 5 primeiros livros, e depois os rolos dos proféticos, dos poéticos, que são os cânticos, os proféticos são o livro dos profetas, os históricos, né? Então eles têm ali meio separado da Torá, mas é o composto dessa Bíblia nossa, que a gente conhece. Eles só não reconhecem ainda, né, Jesus como o Messias, ainda estão lá aguardando o Messias. Mas um dia, no dia certo, no tempo certo, Deus vai abrir os olhos do entendimento deles. E enquanto isso, Deus deu a graça que nós conhecêssemos a Jesus, e só por conta disso, né? Porque se eles conhecessem Jesus antes de nós não teríamos chance de acontecer, de viver isso, porque a retidão de coração deles condenaria o nosso pecado, sem que a gente tivesse tempo de salvação. Deus é perfeito em tudo aquilo que faz, e o plano dele era alcançar a toda a terra através da vida desse povo escolhido de Deus, que conheceu a palavra de Deus desde o início, desde a época de Abraão. E Deus falou para ele lá no capítulo 12 de Gênesis, né? Em ti serão benditas todas as nações da terra. E a partir dali, Deus cumpriu cada uma das suas promessas que ele fez para Abraão. E hoje nós estamos sendo alcançados pela graça de Deus, por conta da fidelidade desse povo, né? E eles escreveram lá nesse Talmud, esse comentário da Bíblia, eles entendem assim que a vida da gente é feita de pequenos ciclos de 7 dias, depois ciclos de 7 anos, depois ciclos de 40 anos, então de 50 anos, né, que é o ano do jubileu, como eles creem lá, que é o perdão completo, né, de todos os pecados, de todas as dívidas, né, das pessoas ali. Então todos eles têm aquele ritual, que é aquela sequência baseado nesse Kairos, que nossa vida é baseada no Cronos, né? A gente tem ali nosso relógio que nos controla às vezes, e Deus trabalha no Kairos. E eu acho interessante quando ele fala isso, que é cada ciclo de 7 dias, e eles entendem que no sábado é o fechamento desse ciclo, que é o dia que Deus descansou, que ele olhou para toda a criação dele e falou, tá perfeito, agora eu vou descansar nesse 7º dia. E se a gente for perceber, eu já percebi isso várias vezes na minha vida. Às vezes a gente tem ciclos de 7 dias, às vezes a gente tem ciclos de 21 dias, né? Mas sempre ao final daquela semana, não dá aquela sensação de, né, missão cumprida. Deixa eu ficar pra cá um pouquinho, ó, hoje o sol tá brilhando com tudo aqui, que coisa linda. E aquela sensação de missão cumprida na sexta-feira, né? Já vai dando aquele relaxamento, você já entende assim que tá findando ali a atividade que você tinha. E se a gente prestar atenção, você tem um ensinamento a cada semana, você tem um período a aprender a cada semana, e a cada semana a gente vai avançando com Deus. Estou falando isso com Deus, porque quando a gente vive
a ermo, né? Por nós mesmos, as coisas, a gente não percebe nada, simplesmente você vai levando, vai tocando e vai seguindo. Mas quando a gente entrega a nossa vida na mão de Deus e deixa Ele nos guiar, a gente vai percebendo esses tempos. Ele vai operando na nossa vida e vai te edificando. E a cada finalização desse Kairos, a gente percebe que a gente já não é mais a mesma pessoa, que algo novo aconteceu, né? E isso é lindo demais. Então tenha paciência. Deus está completando o ciclo na tua vida, está completando esse ciclo. E o aprendizado de tudo isso vai cooperar para o teu bem de forma extraordinária. A palavra fala isso e ela não mente. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daquele que ama Deus. Tudo isso vai cooperar para o teu bem de forma estrondosa, né? A pessoa que você vai se tornar, que está se tornando por meio disso e após isso, não tem preço, né? Não tem terapia que pague, né? Que resolva aquilo que Deus curou, que vai curar, que está curando dentro de você. Isso é lindo demais. Então, vamos continuar aqui, né? Paramos ali nesse segundo versículo que fala desses tempos de Deus e dos reinados, né? Vou até repetir para a gente ver, ó, por causa da transgressão da terra mudam-se frequentemente os príncipes. Então, de acordo que tem um outro versículo que fala assim que toda nação tem o governo que merece, né? É meio dura essa palavra, mas é uma verdade. Então Deus move os príncipes, os governantes, de acordo com a resposta do povo. Aquilo que o povo precisa passar é aquele que vai estar ali, né? Então toda autoridade vem de Deus, né? E é por conta da resposta do povo. Aí ele fala, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem, né? Que são aqueles governos que faz o povo prosperar, né? No 3, o homem pobre que oprime os pobres é como chuva, que a tudo arrasta e não deixa trigo. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Né? Tem uma parte lá na carta de Paulo que ele fala assim, que as coisas espirituais só se discernem pelo Espírito. Não tem como. Às vezes a gente fala algumas coisas para pessoas que elas não estão conectadas nesse Espírito de Deus, né? E elas não compreendem, elas falam assim, é loucura que você está falando, sai daqui, né? Mas ore, interceda para as pessoas, para que seja aberto os olhos do entendimento dela e ela venha compreender aquilo que ela precisa, mas no tempo dela, né? Amar o próximo como a ti mesmo. A gente não pode exigir nada de ninguém, cada um tem o seu kairos, né? Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico, né? O que guarda a lei é prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-se para o que se compadece do pobre, né? Então lá na frente, já teve um versículo que falou relativo a isso, né? Lá na frente, aquela riqueza que foi acumulada com injustiça acaba vindo para a mão do justo. É isso que a palavra de Deus diz, e eu creio nisso, né? Não que seja errado você ter a riqueza, como também já ficou claro em muitos versículos, mas o amor a ela, né? Com ganância, com opressão, com soberba, né? O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Os que desviam os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sondá-lo. Né? Vou repetir aqui. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sondá-lo. Né? Então, Salomão era o homem mais rico da terra. Né? Ele era um homem bom, ele era um homem que temia Deus, ele era um homem que acessou a sabedoria de Deus. Ele não está condenando a riqueza, mas ele está condenando a ignorância, né? A soberba, como que é a palavra que se usa, ele usa muito, né?
esqueci a palavra que ele fala sempre ali antes da sabedoria, ele contrariando a sabedoria. A nécio é uma delas, mas era outra palavra que ele fala, né? Como um imprudente, uma pessoa que insensato, essa palavra, né? Que ele usa muito no provérbio, essa palavra, insensato, né? Então ele está falando do insensato, que ainda que seja rico, aquilo não tem valor nenhum na vida dele, porque o valor está na sabedoria, é isso que ele está dizendo, né? E quantas vezes eu fiz catequeses, fiz tudo quanto é tipo de estudo, né? E a gente acaba, quando criança, na igreja, e a gente acaba entendendo que é errado você ser rico, né? Que é errado você ter riquezas, e aí, quando Deus quer prosperar a tua vida, a gente rejeita aquilo com tanta força, que é uma coisa absurda, né? O dinheiro, às vezes o recurso vem na tua vida e você dá um jeito de consumir com ele, né? Tipo, sai daqui que eu não te quero. Eu não quero ser insensato, né? Eu não quero ser imprudente, não quero ser injusto, como associando você ter a essa injustiça, a riqueza como uma coisa ruim, de coisas, características de pessoas ruins, e isso precisa ser quebrado dentro de nós, porque são interpretações erradas que a gente ouve às vezes uma vida inteira e entende isso. Então você nunca vai ter aquilo que você abomina, né? Nunca vai ser aquilo que você abomina. Então a gente precisa corrigir todos esses sentimentos dentro de nós para que a gente consiga receber aquilo que Deus tem para nós, né? Deus tem coisas grandes para nós, e entender como esse capítulo, esse provérbio todo vem falando com a gente, que a riqueza ela é um fruto, ela é um fruto. A árvore, ela tem uma semente que é a sabedoria ali, ela sofreu todo um crescimento no meio onde ela estava, porque isso é a prosperidade, é o crescer, e ela vai dar fruto, e o fruto fala de riqueza, de abundância, porque daquele fruto geram-se centenas de árvores, né? Então todos nós fomos feitos por Deus para frutificar, né? A gente não pode sucumbir o nosso fruto como se fosse algo mal, não. Jesus falou que o amor à riqueza é o princípio de todos os males, né? Que aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração, ele falou para aquele jovem rico. Não porque fosse errado ele ter aquela riqueza, mas porque o coração dele estava naquilo. E a gente não tem que focar o nosso coração lá no fruto, né? Mas ali, ó, na sabedoria, no princípio de todas as coisas, que é o que a gente está buscando através dessas leituras, né? Do livro de Provérbio. Então, vou continuar lá, né? Eu não sei até que hora que vai essa live hoje, né? Porque eu tô falando demais já. Mas que Deus fale cada um aos nossos corações. Eu tenho certeza que Deus vai transferir essas palavras ao teu coração na medida certa, né? Naquilo que você precisa para o dia de hoje, o teu pão diário, né? No 12 diz assim: quando triunfam os justos, há grande festividade, quando porém sobem os perversos, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Mais uma vez falando, a prosperidade, o crescimento vem daquele que não encobre as coisas erradas, daquele que não encobre as suas transgressões, né? Mas que deixa elas para trás, que estampa elas, mostra aquilo que está errado, né? E deixa elas para trás. Esse alcança a misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. O homem carregado do sangue de outrem fugirá até a cova, ninguém o detenha, né? Aquele que mata, né? Acaba indo para o mesmo lugar, colhendo a consequência daquilo que faz, né? O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra sua terra verá e fartar-se o que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadio se fartará de pobreza, né? Mais uma vez ele falando da ociosidade, da preguiça, né?
O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. O enriquecimento rápido, né? Sem estabelecer o crescimento. A árvore, ela não dá fruto, ela só dá fruto ao seu tempo. Ela tem aquele período de crescimento para depois dar fruto. Quando você faz aqueles enxertos, né? Usando o termo da natureza, e uma vez eu ouvi eu comprei muita muda, né, para levar lá na chácara, e aí uma vendedora estava me explicando que quando a árvore é enxertada, ela vai dar fruto antes, né, pequenininha ali, 1 ano, 2 anos, ela já começa a frutificar. Só que a idade daquele gen ali que está ali é a mesma idade da árvore velha que ela foi tirada. Então ela vai chegar num período que ela já vai ser uma árvore velha e vai parar de frutificar. Eu achei muito interessante, nunca pesquisei, estou repetindo aqui as coisas que eu aprendi ali com ela, né? Mas eu achei muito interessante isso. Então, você antecipar os frutos, você acaba não usufruindo daquele fruto por muito tempo, né? Porque tudo tem o seu tempo de crescimento. Tudo tem a sua... Não é amanhã que você vai colher o que você está plantando hoje, mas não deixe de plantar só porque você não está vendo ainda o fruto daquilo que você está fazendo, né? Vamos voltar ali, onde é que eu estava? Ai, meu Deus, eu me perco aqui de um jeito, que é melhor eu voltar uns 2 anos, eu não lembro onde é que a gente tinha parado. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo, porque cada versículo é um trecho, né? É um assunto. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadio será esse que já lemos, né? O 20. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer-se não passará sem castigo. Esse que a gente tinha parado. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria, né? Ele tem inveja porque ele só olha o fruto. Ele não olha o que aquela pessoa viveu para chegar naquele fruto, não é assim, né? Ele não vê que teve todo um crescimento daquela árvore, teve que adubar, teve que podar, né? Dói, a poda dói, né? Teve que regar no tempo certo, teve todo um processo para depois começar a dar fruto. E aí ele quer só o fruto, ele não quer o processo, né? Então aqui fala que esse que sofre esses olhos invejosos, ele corre lá atrás da riqueza, do fruto, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria, né? Não tem progresso aquilo ali, né? Tem pena, tem sofrimento, né? Tem dor. O que repreende o homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba seu pai ou a sua mãe e diz não é pecado, companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Que maravilhoso! Anota esse versículo aí e coloca no teu fundo de capa do celular. Para a gente entender isso, que tudo, o princípio de tudo é a sabedoria. Nós precisamos buscar a sabedoria de Deus, porque os nossos olhos só enxergam um palmo diante dos nossos narizes, né? E Deus conhece todas as coisas, Ele tem toda a sabedoria, toda a ciência. Ele é a melhor pessoa para te direcionar o caminho que você deve andar, e não o seu próprio coração, não as suas emoções, baseado nas suas emoções. E muitas vezes nos prazeres, naquilo que nos dá satisfação imediata, né? E Deus, Ele fala de plantio, não de satisfação imediata. Não é você ir lá e comprar um fruto. Ah, eu não tenho, mas eu vou lá, eu vou pegar aquele lá para mim. Aí você saboreia, e no dia seguinte você não tem. Mas quando você tem uma árvore que ela está dando fruto, você pode colher aquele fruto no momento que você precisar, né? E ainda alimentar outras pessoas. Deus nunca estabelece um sonho que vai abençoar só você. Sempre outras pessoas vão ser abençoadas também por aquilo que Deus vai fazer através da tua vida. Isso que leva tempo. É um plantio, é uma colheita. Deixa Deus podar essa árvore aí, né? Pode doer no momento, mas depois vai dar ainda mais fruto. Jesus falou isso. Ai, meu Deus, eu não sei quanto tempo, eu espero que eu não esteja
atrapalhando você, né? Tem que ir pro trabalho. Tem coisa para fazer, mas não podemos deixar passar, gente. Essa palavra. Olha só quando Jesus fala ali, ó, João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim não der fruto, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Olha que lindo! Então, eu sou a videira, ele está falando, verdadeira, e meu pai é o agricultor. Deus é o que vai cuidar dessa videira. E todo ramo que estando em mim, né, em Jesus, não der fruto, ele vai lá e corta. Quem? O agricultor. Deus vai lá e corta, tira aquela ligação. Fala assim, olha, você não pode estar ligado não está ligado nessa videira. Então não tem como, né? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta fora aquele ramo. Às vezes tem que começar tudo de novo a caminhada, né? Então vamos começar daqui já viu aquelas pessoas que quando vem para Deus assim, acaba deixando tudo para trás. Acabei sendo mandado embora do trabalho, acabou acontecendo isso na minha vida, perdi tudo, né? Achei que a minha vida ia melhorar e piorou, aparentemente. Porque precisou podar aqueles ramos, não faziam parte da videira, não estavam dando fruto, né? E todo aquele que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda, né? Então, Deus cuida de nós, Ele sabe aquilo que é melhor para a nossa vida, para que a gente dê mais fruto ainda. Continuando e finalizando ali esses últimos versículos desse capítulo 28, o que confia no próprio coração, a gente leu, né? O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Você reter, né? Quando você confia que Deus é o teu agricultor e que Ele vai podar, limpar os seus galhos para que você dê mais fruto ainda, você não tem medo de dar esses frutos, porque você sabe que você vai colher mais fruto ainda. Então, é o reter. Deus não está falando assim que você tem que ir lá e abençoar todos os mendinhos da tua cidade, né? Até porque você não ia nem ter condições de fazer isso, que em Curitiba não ia dar, né? Às vezes você vai com uns trocados daqui até o centro, cada sinaleiro que for distribuindo, chega lá, você não tem nem para estacionamento mais, porque é muita gente. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de você não ter apego àquilo que você tem. Se você tiver que dar o teu fruto para alguém que está precisando, tudo bem. É Deus quem te deu o fruto. Ele vai te dar mais ainda, né? Então não retenha, não tenha medo, né? Não tenha medo da escassez, porque Deus fala de abundância e não de escassez. Quando a gente está em Deus, a gente não precisa ter medo da falta, né? Porque Deus dá em abundância. Vou falar de novo aqui o 27. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam, né? E encerramos aqui esse capítulo 28. Que Deus abençoe seu trabalho, aquilo que você vai fazer no dia de hoje. Pare um momentinho, né? A hora que a gente finalizar aqui, pare um momentinho, fique em silêncio, né? Faz um minuto de silêncio por você, né? Para que Deus fale ao teu coração tudo aquilo que Ele espera de você para o dia de hoje. Faça essa pergunta para Ele. Lembra que eu contei, né? Como foi a minha experiência hoje? Faça essa pergunta para o Senhor. O que o Senhor espera de mim para o dia de hoje? Tá bom? Faz aí. Beijo, que Deus te abençoe grandemente. É uma grande alegria estar aqui com você e eu agradeço por vocês estarem aí, para a gente poder estar reunidos aqui no mesmo espírito, né? No mesmo propósito. Até amanhã, se Deus quiser.